os negros ainda não se deram conta de como que eles foram importantes na história desse estado. Quando a gente ouve um pouco sobre o estado da Bahia, a relevância dos negros e da escravidão fica muito mais evidente, assim como essa diversidade de religiões e de rituais que se entrelaçam na sociedade. Mas por que isso não ocorre aqui em Minas? Nesses meus estudos sobre Minas, isso tem me chamado muita atenção. Talvez, assim, seja por um conservadorismo religioso, junto de uma tradição de mais ordem, de menos questionamento, ou talvez simplesmente uma distância da história e uma ausência de rituais para relembrar o passado. Seja lá qual for o motivo, a relevância dos negros e da escravidão em Minas no século XVIII é um fato, sendo que a população formada majoritariamente por negros e pardos, como eu já comentei e mostrei no vídeo dos desclassificados do ouro. E junto disso, ainda tem uma tentativa de parte da sociedade atual de enxergar essa população mineira como uma gente dócil, afável e que se diferencia por receber muito bem as pessoas, por abaixar a cabeça diante de um ente maior e da questão da própria humildade. Bom, mas como sempre falo aqui, toda essa narrativa ela serve a um determinado propósito. Imaginem, por exemplo, se a maioria da população questionasse abertamente a divisão econômica, as relações políticas e de poder. O que aconteceria em Minas? Imaginem, por exemplo, se uma revolução haitiana tivesse estourado em Minas, com os escravos fazendo motins, liderando revoltas, fazendo parte de um movimento político, decapitando os senhores brancos das fazendas e com um plano de tomar o poder e de buscar real liberdade. A liberdade não da bandeira de Minas e do arranjo do poder que mantém a ordem, e sim a liberdade das amarras econômicas e do sistema escravista que sustentou a colônia portuguesa e que ainda deixa rastros na nossa sociedade. Vocês conseguem imaginar isso? Então, é sobre isso que eu vou falar um pouco aqui hoje. E para abrir a temporada de estudos sobre o século XIX, eu queria convidá-los para conhecer a história dos Caramurus negros, que ocorreu na região de São Tomé das Letras no século XIX. Meu intuito aqui não é descrever em detalhe a história da revolta, e quem quiser tem um livro que eu recomendo fortemente, além de vários vídeos e palestras do Marcos Ferreira de Andrade, que eu deixo aqui nos créditos do vídeo. O Marcos é um historiador e professor da Federal de São João del Rei e que encontrou na sua pesquisa de mestrado uma investigação e os interrogatórios dessa revolta que ficou apagada no tempo por muitos anos. E de forma breve, eu vou explicar um pouquinho o que foi a Revolta de Carrancas de 1833. Trata-se de uma revolta de escravos ocorrida no sul de Minas, na região hoje de São Tomé das Letras, antiga freguesia de Carrancas, onde um grupo de escravos pertencentes à família do deputado Gabriel Francisco Junqueira, que se tornou posteriormente barão de Alfenas, esse grupo de escravos se une no dia 13 de maio de 1833 para matar todos os brancos que encontrassem pela frente. E o início disso se deu quando o filho do deputado, conhecido como o Senhor Moço Gabriel Francisco de Andrade Junqueira, na ausência do pai, que estava na corte no Rio de Janeiro, o Senhor Moço Gabriel ele estava supervisionando o trabalho feito pelos escravos na sua fazenda, quando ele foi morto a pauladas e foiçadas por Ventura Mina, Domingos Crioulo e Julião Congo, que eram três escravos da sua fazenda. E em seguida, os escravos, num grupo maior, seguiram para a fazenda de Campo Alegre para atacar a sede. Mas não fizeram porque um escravo fiel à família cavalgou e avisou todos da revolta. E mesmo assim, o grupo seguiu para uma outra fazenda, a fazenda Bela Cruz, onde mataram todos os brancos que ali estavam, incluindo três crianças, sendo uma delas de poucos meses de idade. No total, então, foram 9 brancos mortos pelos escravos, e para quem tiver estômago, o livro descreve em detalhes os momentos da invasão a partir dos depoimentos dos escravos e das testemunhas, mas eu não vou gastar muito tempo aqui hoje nisso não. O meu objetivo principal aqui é fazer uma leitura da importância política desse movimento e das marcas ocultas por uma mitologia de Minas. Então, a partir disso, eu vou explorar alguns temas. O primeiro tema é a relação dos escravos com a política da época. Bom, até os dias atuais, tem uma visão na sociedade mineira de que as classes mais simples, desprovidas de estudos, de bens, de acessos de serviços e recursos, que essa classe ela não possui um entendimento aprofundado da realidade e que essa classe seria incapaz de se envolver em discussões políticas, em causas comuns, devido à sua ignorância, à sua falta de estudos ou até mesmo de a falta de interesse em questões mais subjetivas. Mas será que é isso mesmo?
Agora, nos vídeos que eu vou gravar sobre o século XIX em Minas, eu vou aprofundar nessas questões políticas, econômicas e sociais, e uma das questões é sobre os debates no início do século XIX sobre política e liberdade, à luz da independência do Brasil de 1822 e também das discussões sobre o liberalismo em Minas e no Brasil. Bom, após a independência, Minas Gerais possuía uma das maiores bancadas da Câmara, com 20 deputados. E no início da década de 1830, esse debate político ficou muito mais acirrado, com maior oposição ao imperador, que era visto como um déspota absoluto. E do lado do Dom Pedro I estavam ainda portugueses e aliados que eram chamados de caramurus. E dando saltos na história do Brasil, não aprofundando aqui muito, esse acirramento levou a uma abdicação do trono, então o trono aqui no Brasil ficou vago, e devido à pouca idade do Dom Pedro II, foi instaurado a regência. Naturalmente, essa ausência de um poder central fez com que surgissem disputas políticas, e essas disputas políticas ocorriam entre três grupos. Primeiro, que eram os liberais moderados, aqueles que defendiam a monarquia constitucional com uma descentralização política. Um segundo grupo, que eram dos liberais exaltados com ideias republicanas e também de descentralização do poder. E um terceiro grupo, que sim, era formado pelos caramurus, que eram tidos como os conservadores e absolutistas, incluindo alguns que defendiam a restauração do trono de Dom Pedro I. Bom, mas por que isso é importante? Isso é importante porque a revolta de Carrancas ele se deu nesse contexto de disputa política do Império. Em Minas, essa disputa se deu a partir de uma sedição militar em março de 1833 em Ouro Preto, também conhecida como Revolta do Ano da Fumaça, com uma duração aproximada de 2 meses. E para cá, o que interessa é saber que o Gabriel Francisco Junqueira, ele era deputado geral, além de ser fazendeiro escravista, e fazia parte do grupo liberal moderado, aquele grupo que foi alijado do poder em 1833 em Ouro Preto. Bom, e a oposição dos liberais moderados era feita então pelos chamados caramurus. E um dos debates que corriam em Minas naquela época era que os caramurus haviam abolido a escravidão em Ouro Preto durante a sedição militar de 1833. E o mais impressionante aqui é que as disputas desse projeto político não ficaram restritas às elites locais. Essas disputas, elas permearam a sociedade da época, chegando inclusive aos cativos. E, no caso de Carrancas, a partir de conversas do Francisco Silvério Teixeira e de Ventura Mina. E os detalhes eu deixo para vocês aprofundarem no livro. Para cá, o que me interessa é que os escravizados daquela região eles se envolveram num projeto político, ficando ao lado dos caramurus e contra os liberais moderados, do qual Gabriel Junqueira era um dos maiores representantes aqui em Minas. Isso chegou ao ponto dos escravizados daquela região se intitularem caramurus. E tem um relato no livro que descreve muito bem quando os escravizados entraram no terreiro de uma das duas fazendas invadidas e um deles, o escravizado preto Antônio Benguela, ele pulava no terreiro e batia nos peitos dizendo o seguinte: vocês não costumam a falar nos caramurus, pois conheçam agora os caramurus. Nós somos os caramurus e vamos arrasar tudo. A pesquisa conduzida pelo Marcos Pereira de Andrade traz os interrogatórios da época com todas as descrições possíveis. E o relato comum é que um dos escravizados, o Ventura Mina, ele era tido como a liderança do grupo. Ele estava divulgando que os caramurus de Ouro Preto estavam matando os brancos de lá e libertando os escravos. E foi essa expectativa de liberdade algo determinante para essa mobilização dos escravos em Carrancas. E o impressionante aqui é que os senhores brancos de Carrancas, da família Junqueira, faziam parte do movimento político dos liberais moderados. E agora, dentro do campo mais subjetivo também, né, essa revolta ocorre em 13 de maio de 1833, e foi mesmo 13 de maio que, 55 anos depois, ocorria a abolição da escravidão a partir da Lei Áurea. E tem um outro fato interessante, um último fato, que é a relação da família Junqueira com um dos modernistas ali da Semana de Arte Moderna de 1922, o Oswald de Andrade. Mas esse é um ponto que eu deixo também para um outro vídeo, quando a gente for falar do papel de Minas no movimento modernista no início do século XX. O segundo tema que eu quero explorar diz respeito às formas de manter a população no seu devido lugar. Por quê? Porque como que uma escravidão, uma prática de extrema violência, como que ela permaneceu e sobreviveu por 300 anos no Brasil?
Bom, existia uma hierarquia entre os escravos, e essa hierarquia entre os escravos tinha o objetivo de minar uma possível solidariedade entre eles e de garantir a paz nas senzalas. Um exemplo muito clássico era o escravo que era responsável por feitorar os demais na roça, e que isso significa, né, aquele que fazia uma vigia e um supervisionamento do trabalho, em muitos casos podendo andar armado. Uma outra estratégia empregada era a questão do compadrio, que eram as relações de escravos e senhores a partir do batismo dos seus filhos. E um outro caso também era a divisão entre africanos e crioulos, que eram, no caso, os negros nascidos aqui no Brasil. Bom, também havia as promessas de alforria, tanto individual quanto alforria familiar, mas na realidade isso era concedido para poucos, e isso criava uma expectativa e um desejo nos demais, reduzindo os questionamentos a partir de uma espera de uma possível liberdade. E essa espera da liberdade em Minas para a população negra estava ligada basicamente a essa promessa. E nessas formas de manter o poder, a revolta era o último recurso e o recurso mais radical utilizado pelos escravizados devido às consequências daqueles que eram presos e recuperados. Então, o nosso objetivo é mostrar que quando a institucionalidade ela tira o rosto de quem realmente oprime, essa opressão se transforma em algo aceitável para aquela sociedade. A opressão, então, ela se traveste de um ritual onde cada um tem o seu devido lugar na sociedade e onde os questionamentos não são muito bem-vindos. E o que também impressiona e diz muito sobre a relação de Minas com a escravidão é o silêncio dessa revolta na história deste Estado. Um fato tão marcante ficou oculto nos registros e arquivos de São João del Rei e que foi descoberto somente a partir de uma pesquisa para a dissertação de mestrado do Marcos Pereira de Andrade. E esse mesmo autor ele também investigou as consequências da revolta, especialmente sobre a legislação da época. E há fortes indícios da sua repercussão no Império ter gerado a Lei Nefanda de 10 de junho de 1835, que permaneceu vigente até o final da década de 1880. E, sem dúvidas, essa revolta de Carrancas deixou um temor no ar de possíveis novos levantes de escravos em Minas e no Brasil, o que levou o Império a se reorganizar e, de forma institucional, a criar uma lei para reforçar o modo de punir qualquer outra tentativa de insurreição. O último ponto que eu quero desenvolver aqui é o paralelo da revolta de Carrancas com a Revolução Haitiana. E para começar, eu preciso explicar melhor por que eu tenho essa fascinação com a Revolução do Haiti. E o que ocorreu de diferente lá. E para situar essa revolução no tempo, ela ocorreu entre 1791 e 1804, logo após a Inconfidência Mineira e no início do século XIX. Ela foi a única revolução numa colônia a partir de uma revolta de escravos e que levou à fundação de um Estado que foi governado por cativos. Esse foi o primeiro país a abolir a escravidão nas Américas e o segundo a proclamar a República. A escravidão lá estava muito associada às plantations de cana-de-açúcar e depois de café. Empregava, assim, uma quantidade enorme de mão de obra escrava vindo da própria África. E o interessante é que, nesse determinado momento, em 1791, ocorre uma cerimônia voodoo e quando nessa cerimônia é profetizado que os negros deveriam se unir para matar todos os brancos e buscar a liberdade. E nessa cerimônia dessa religião africana foi firmado um pacto ali que os negros se uniriam efetivamente na luta pela independência e exterminariam todos os brancos e criariam um governo autônomo. E o mais fascinante aqui é entender que esse movimento político de fim da escravidão e de fundação de um novo Estado, ele esteve ligado a uma manifestação de uma religião africana. E que o voodoo, essa religião africana, ao invés de fazer como a religião católica que a gente encontra aqui em Minas, de abaixar a cabeça, de não questionar, de colocar o temor e o respeito em primeiro plano, e de ser uma religião católica que busca civilizar os povos, com referências do mundo branco europeu, a religião voodoo, ela sim estimulou a busca de uma real liberdade e não da ordem. E também o empoderamento dos negros, uma politização das camadas mais baixas daquela sociedade colonial que culminou num projeto de poder. E isso é de uma sofisticação imensa, que mostra como que os mais simples eles podem ser politizados e questionar as forças vigentes.
E o mais curioso aqui é que o voodoo, como uma religião de matriz africana, ela tem o seu berço, a sua origem, principalmente em Benin, sendo que Benin, antigamente na África, era a região chamada de Mina, de onde saíram vários escravizados que chegaram aqui em Minas. Dentre eles, Chica Mina, que eu comentei no vídeo específico do Felipe dos Santos, teve um papel primordial ali no Levante de 1720 aqui em Minas, e também do Ventura Mina, que foi o líder dessa revolta de Carrancas aqui em Minas em 1833. E aqui em Minas a gente não tem registros da associação de que essa religião esteve na base das revoltas de Vila Rica de 1720 e de Carrancas em 1833. Mas o local de origem dessas duas personalidades de Minas é o mesmo local de origem da religião que incitou a Revolução do Haiti. Vocês entendem, então, como isso é relevante para a análise do que estamos fazendo aqui em Minas? Aqui tem um insight belíssimo que pode ser explorado de várias formas posteriormente. Bom, a revolta de Carrancas, então, foi uma revolta que mostrou o seu lado questionador de Minas, essa capacidade das classes mais simples da sociedade mineira de se organizar e de se juntar a um determinado movimento político. E o temor que ficou no ar por décadas no Império e a tentativa da sociedade mineira também de apagar esse evento mostra a real força de questionamento e de mobilização que vem de baixo. E o seu paralelo com a Revolução do Haiti abre uma nova linha de pesquisa sobre o papel da religião em Minas. De um lado, para abafar aquelas religiões de matriz africana, e de um outro lado, para instaurar um comportamento católico de submissão que se faz presente ainda hoje nos traços da dita mineiridade. A história ela pode enxergar a revolta de 1833 como um evento isolado. Para mim, eventos marcantes como esse deixam traços na mitologia mineira que precisam ser melhor explorados e entendidos. Chica Mina e as Negras de Tabuleiro do século XVIII, Ventura Mina no século XIX, eles aparecem nesse canal como personagens da história mineira que revelam esse poder de mobilização, questionamento radical do poder e um novo e pouco falado lado da sociedade mineira. Isso é algo que permanece no ar, mesmo com a passagem de décadas e séculos. A gente vai seguir investigando a relação entre a história de Minas e as religiões católica e africana. Acompanhe a gente aqui no canal.